Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui no nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 16ª aula deste módulo, em que nós temos aqui tratado sobre a questão desses nossos primeiros passos em relação ao ponto do texto em que nós tocamos na parte que João fala o seguinte. Ele diz: olha, vocês precisam notar quem são esses falsos mestres. Ele não fala assim dessa forma, mas ele menciona: olha, quem nega o Pai, ele fala quem é o anticristo, este é o anticristo. Enfim, ele segue falando sobre isso, sobre essa ideia de que não pode se haver uma diferenciação entre quem é o Pai e quem é o Filho, certo? A ideia é que se alguém nega o Filho, nega o Pai, e o ponto fica assim determinado. Essas pessoas precisam notar a seriedade e a gravidade desse problema que era essas pessoas que não estavam temendo a Deus, não estavam fazendo como deveriam fazer. E aí em 1 João 4,10 a gente vê o seguinte, fala-se que foi o Pai que enviou o Filho, né? Então, na verdade, o que João está colocando aqui para a gente, quando ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, é o Pai que enviou o Filho. E aí no versículo 1 João 5, 9 até 10, né? Se admitimos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Seu Filho. Então a gente falou sobre isso. O Pai dá testemunho sobre o Filho, e sendo o Pai que dá testemunho sobre o Filho, se você não aceita o Filho, você não está aceitando o testemunho do Pai. E isso é grave o bastante, o suficiente para se entender que quem faz assim não tem o Pai nem o Filho, certo? E aí nós chegamos no ponto em que todos que negam o Filho e assim negam o Pai não podem ser considerados pelo autor como verdadeiros cristãos. E assim a gente nota aqui em 1 João 2,19: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então nenhum deles era dos nossos. Ou seja, se você nega o Filho, essas pessoas não podem ser consideradas como filhas de Deus, como verdadeiros cristãos. Não pode, é impossível. Por quê? Porque elas não são dos nossos. Essas pessoas, esses não são dos nossos. É o tipo de colocação que João traz para a gente. E assim a gente chega aqui no versículo 23, certo? No versículo 23 nós temos o seguinte: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Com isso você vai vendo novamente que João vai fazendo mais uma vez aquela comparação. Olha, se você acha que é o Filho que está numa posição, e se você nega o Filho, você acha que está tudo tranquilo com o Pai, não está. Se você nega o Filho, a sua posição com relação ao Pai é de negá-lo também. Então, não tem essa de nós seguimos um Deus que é suficiente para abarcar todas as religiões. Não, se tem uma religião que nega Jesus como Filho de Deus, como Deus, essa religião não é cristã, não adianta, certo? Esse é o problema com o ecumenismo, como eu já coloquei, né? É que as pessoas negam o Filho, e às vezes a desculpa com relação ao ecumenismo não, mas nós temos que pregar a bandeira do amor, nos unirmos com outras religiões para buscar o amor, a fraternidade, etc. O amor, é interessante falar-se de amor, porque também é João que diz que Deus é amor. Mas esse amor que Deus prega para nós não é um amor totalmente inclusivo, no sentido de que simplesmente entrega para as pessoas absolutamente a capacidade e a possibilidade de crerem no que quiserem. Não é assim que funciona, certo? Como a vida cristã,
quem tem o filho tem um pai, quem não tem o filho não tem o pai. Basicamente isso, e essa ideia de ecumenismo, unir-se nas religiões com busca da fraternidade, a paz, o amor, toda essas palavras bonitas e tal, elas não são suficientes para fazer com que isso tudo seja aceitável, certo? Muito bem. Quando a gente chega aqui no grego, nós temos aqui pas ho arnúmenos ton huion, então novamente a expressão ho arnúmenos aparece aqui, justamente a ideia do particípio, né, o tom participial. Então pas ho arnúmenos ton huion, o de ton patera rei. Então o que nega o filho também não tem o pai, não tem o pai. O de é a ideia de não tem o filho nem o pai. Ho homologon ton huion kai ton patera rei. Então aquele que confessa o filho, aquele que confessa o filho tem também o pai, e a gente vai analisar aí, fazer a tradução de cada um desses pontos. Vamos lá então. Tendo colocado isso aí, nós temos aqui kai ho arnúmenos ton huion. A palavra paz, certo? A palavra paz, ela é a forma nominativa para a ideia de todo, certo? Paz. É a forma nominativa para nominativa masculina, especificamente, certo? Para a forma pan, né? Então a gente falou do panteísmo e tudo isso, né? O paz também é a mesma ideia do todo, só que no nominativo masculino. Então é uma espécie de adjetivo, né? Porque ele se junta aqui ao arnúmenos, e já que ele se junta ao arnúmenos, o arnúmenos é um nominativo masculino, o adjetivo, no caso aqui o adjetivo paz, ele acaba tomando uma concordância com esse arnúmenos, certo? Então por isso que ele está aqui no nominativo masculino. Nominativo masculino. E aí nós chegamos no ho arnúmenos, como nós já colocamos, não precisamos tomar tanto tempo nisso, mas o ho arnúmenos, ele é aquela formação participial, certo? Ou seja, de um particípio em que nós temos um artigo mais um verbo. No caso, o verbo no particípio. Então, sendo assim, normalmente a forma artigo mais particípio vai gerar o que nós chamamos de uma substantivação do verbo. E sendo assim, a forma que nós utilizamos para substantivar um verbo, no caso do grego para o português, é acrescentar a expressão aquele que. Então a gente acrescenta aqui a ideia do aquele que, porque é o artigo mais o verbo no particípio. Sendo assim, o que nós temos apresentado é que esse ho arnúmenos, se o verbo é o verbo arneomai, o verbo é arneomai. Então o que nós temos é o aquele que nega. O verbo arneomai significa eu nego, certo? Arneomai significa eu nego. Então arnúmenos vai significar aquele que nega. Então vamos já tudo aqui, já começar aqui a nossa tradução. Aquele que nega arnúmenos, arnúmenos, então todo. Então ele começa aqui com a ideia do todo.
Mas aí ele começa com todo, paz, ho arnúmenos. Então, arnúmenos, aquele que nega. Junta os dois, então fica todo aquele que nega, certo? Então, vamos lá. Todo aquele que nega o quê? Que nega, e aí nós temos, se ele tem um verbo e ele requer, e essa forma participial, ela tanto tem características substantivais como verbais, ele tem a característica de estar no nominativo, mas ao mesmo tempo ele tem a característica de estar, de requerer um objeto também, já que ele é um sujeito, né? Tem a característica de sujeito. E neste caso, sendo sujeito e verbo ao mesmo tempo, nós temos aqui o ton huion. Lembra que huion é a palavra para huios, certo? Huios é uma das primeiras palavras que a gente aprende no grego, que significa filho, certo? Huios significa filho. Então, nessa forma como ela está aí, você deve lembrar que huios é assim no nominativo, nós temos o huion, aliás, huiu no genitivo, nós temos hui ou no dativo e nós temos o huion no acusativo, certo? Dessa forma a gente fica assim, aqui, deixa eu melhorar esse, sendo assim, huios ele é o nominativo singular, aqui ele se trata do genitivo singular, huiu, aqui ele se trata do dativo singular e aqui do acusativo singular. Huion, sendo ele acusativo, então ele é o nosso objeto direto. Objeto direto. Então, aquele que nega ton huion será então, se ele nega ton huion, huios é filho, o ton huion está como acusativo, como objeto direto, certo? Então, aquele que nega o filho. Eu quero que você note aqui que então o filho será objeto direto do verbo nega, certo? O verbo nega. Outro ponto importante é a gente perceber, né, que o verbo, aquele que nega, no português a gente tem aqui o nega, mas lembre-se de que no grego toda essa construção aqui, ho arnúmenos, ela significa aquele que nega. Ou seja, essa construção ela é sujeito e verbo ao mesmo tempo, certo? Ela é sujeito e verbo ao mesmo tempo. Por quê? Como é que pode, né? Como é que é possível isso? É possível porque nós temos uma forma participial, que nós temos um artigo mais um verbo, aliás, um artigo mais um verbo no particípio. Só é possível por essa razão, certo? Então, dessa forma já fica mais fácil, certo? Da gente entender a dificuldade com relação ao particípio. Porque o particípio é essa forma verbal um pouco mais complexa, mas entendendo essa forma verbal, a gente já pode seguir adiante e fazer uma boa ideia do que se está tratando. Então, todo aquele que nega o filho
nós temos aí todo aquele que nega o filho. Como é que a gente vai traduzir essa parte aqui, certo? Nós temos aqui a expressão udé. A expressão udé, ela é uma expressão que é um advérbio, né, tida como um advérbio, e ela significa, se você perceber aqui, nós temos o u, que é o nosso não, mas você também tem aqui o dé, que é o nosso porém, né, o nosso mas. E tendo u e dé ao mesmo tempo dentro da frase, a gente nota que a gente tem como se fosse uma junção mesmo de palavras. No grego seria o nem, se a gente fosse traduzir isso, certo? Seria o nem. E assim a gente traduz para ficar mais fácil. Seria melhor o nem, é difícil só colocar assim e não explicar, né? Seria como se fosse o também, só que de uma perspectiva negativa e não positiva. Também não, pronto, melhor colocando, seria o também não. Então, para a gente poder entender dessa forma, eu nem vou colocar mais aqui, eu vou traduzi-la assim, como também não. Ok? É uma forma negativa, certo? E tem mais ou menos essa ideia. Então, todo aquele que nega o filho, o dé, ou seja, também também não, né? Também não, porque é a perspectiva negativa, também não. E aí nós temos aqui o R, certo? O R também não tem. Também não tem o que especificamente? O que ele não tem? Ele não tem tono patera. Ele não tem o pai. Quem não tem o filho também não tem o pai. É assim que a gente pode notar aquilo que João está colocando para a gente, porque o tono patera, perceba que o verbo erre é o verbo ter, na ideia do verbo ter, então na terceira pessoa, quando a gente coloca explicado aqui, a gente teria erre, erro, que é eu tenho, erres, erre, erromen, errete e errou-se. Aqui, primeira, segunda, terceira pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. No caso, se ele diz aqui erre, então se trata da forma terceira pessoa do singular. Ou seja, aquele que não tem o filho também. Então aí nós temos o erre, né? Então não tem, e o tono patera, obviamente, como a gente já percebe aqui, o tono, ele tem essa forma acusativa, sendo assim, portanto, o objeto, certo? O objeto direto aqui também do verbo erre, certo? Dessa forma, a gente tem a seguinte expressão: todo aquele que nega o filho também não tem o pai. Acabei de ver que eu coloquei o pai aqui com minúscula, como se refere ao pai no sentido da trindade, Deus Pai, nós marcamos aí em maiúsculo. Muito bem, e aí a gente chega nessa parte aqui do ho homologon. Vou fazer mais duas linhas aqui, e nessas duas linhas a gente segue da seguinte forma: ho homologon, melhor dizendo.
O verbo homologon, ele é o verbo homologeo. E o verbo homologeo, ele é, deixe-me chamar a atenção aqui para ele, o verbo homologeo, ele tem essa forma, na sua forma presente indicativo, certo? Na sua forma do presente indicativo, homologeo. Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, olha, se ele é homologeo na sua forma presente indicativa, e o verbo homologeo, ele significa confessar, certo? Confessar. É um verbo importante, ele aparece 26 vezes no Novo Testamento, então é um verbo que tem sua relevância, e ele significa confessar, professar. Então, por exemplo, a gente tem aqui, no tocante a Deus, isso é Tito, né? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Então, no tocante a Deus, professam. A palavra aí para professam é o verbo homologeo. A palavra homologeo, ela também tem a ver, ela deu origem, na verdade, à nossa palavra homologar, né? Homologar significa mais ou menos confirmar. Quando a gente fala homologar um documento, a gente está falando em termos de confirmar aquele documento, dar validade àquele documento. Então, homologeo tem um pouco dessa ideia aí. E aí a gente parte aqui para a nossa forma homologon. Você deve ter notado que a palavra homologon tem um jeitão diferente aqui, certo? Homologon, porque a ideia basicamente é que ele também é um particípio. A sua forma é um pouco diferente porque ela é a forma ativa do particípio, mas isso a gente não precisa falar necessariamente agora. O ponto é que nós temos um artigo e nós temos o verbo homologon, certo? Então, sendo que homologon homologeo é eu confesso, e aí a gente tem a forma participial ligada a um artigo, estando aí no nominativo. Então, se eu confesso homologeo, homologon será aquele que, e aí a forma será homologon, será aquele que confessa, certo? Aquele que confessa. Aquele que confessa. Essa é a ideia que a gente está notando aí. Aquele que confessa. Aquele que confessa exatamente o que? E aí nós temos a expressão ton, huion. Novamente, o objeto direto da forma como nós temos aí apresentada. Se huios é a forma para, eu até marquei aqui, né, com relação ao huios, novamente a palavra ela se repete aqui. Huion é a palavra no acusativo singular, ou seja, é o objeto direto de homologon, aquele que confessa, ton huion, aquele que confessa o filho. É essa a ideia que a gente tem aí. Então a gente coloca aqui aquele que confessa o filho. Aquele que confessa o filho. Nesse exato momento a gente vai parar. Na próxima aula a gente conclui a tradução e a gente prossegue para a análise desse texto, certo? A análise do versículo 23, que é exatamente esse texto aqui que a gente tem analisado. Espero que você esteja acompanhando naquilo que a gente naquilo que eu já passei em algum momento. Eu busco não repetir tanto,
mas quando vem alguma palavra diferente ou alguma forma verbal diferente, eu busco trazer algumas orientações para lhe ajudar. Muito bem, é isto. A nossa aula ficou por aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.